Você já pensou como seria construir um portfólio que fosse perfeito? Um portfólio que apenas uma pessoa onisciente e onipotente pudesse conseguir? Talvez você se surpreenda com o resultado. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex e hoje eu vou trazer um estudo para você sobre gestão de portfólio e eu tenho certeza que vai virar uma chavinha na sua mente. Um dos nossos princípios na Convex é não tentar prever nada, nós apenas nos expomos aos sinais e fundamentos do mercado. Mas e se fosse possível prever o futuro e saber quais serão as ações mais vencedoras e as ações perdedoras? Apenas Deus ou um gestor perfeito seria capaz desse feito. É por isso que o nome desse estudo é o portfólio perfeito. O que os autores fizeram foi selecionar, num período de 1927 até 2016, o retorno das ações em intervalos de 5 anos. E com isso eles separaram as ações que tiveram a melhor performance e as ações que tiveram a pior performance. O portfólio perfeito, o portfólio desse gestor que não erra, seria composto das ações com a melhor performance. E aqui a gente está falando de ações que foram selecionadas da Bolsa Americana. O portfólio perfeito seria então composto das ações com melhor performance nos 5 anos. Como era de se esperar, esse foi um portfólio super vencedor. Como você pode ver na tela, o retorno desse portfólio foi de 29,37% ao ano, o que em 10 anos geraria um retorno composto de 1.176%. Mas a gente não pode olhar apenas o retorno. O desvio padrão desse portfólio foi de 22,41% e o Sharpe Ratio, que é uma métrica de retorno ajustada ao risco, foi de 1,12%. E é aqui que começa algumas surpresas para a gente. Primeiro ponto, mesmo o portfólio perfeito tendo um retorno excepcional, a volatilidade desse portfólio foi maior que a volatilidade do próprio índice. Então, para quem olha o risco a partir da volatilidade, vai ver que esse portfólio, por mais excepcional que ele fosse, ele foi mais arriscado do que o índice americano. Outra métrica importante é a gente olhar o drawdown. É uma métrica que vai nos mostrar qual foi a queda de um portfólio do seu ponto mais alto, do seu pico, até o ponto mais baixo. E nesse caso, o drawdown foi superior a 70%. Isso significa, em outras palavras, que um portfólio perfeito, escolhido por um gestor perfeito, ou por Deus, que seria a única pessoa capaz de prever o futuro, ele teve quedas acentuadas ao longo da história e uma volatilidade, um risco superior ao próprio índice. A essa altura, se você é um investidor um pouco mais experiente, você pode estar pensando, bom, se a gente tem a capacidade, ainda que seja apenas um exemplo hipotético, de prever o futuro e saber quais são as ações vencedoras e as ações perdedoras, por que ao invés de montar apenas uma carteira long only, que é uma carteira comprada, que foi o que eu trouxe nesse primeiro exemplo, a gente não monta uma carteira que está comprada nas ações vencedoras e uma carteira que está vendida nas ações perdedoras. Assim a gente consegue ganhar com a alta desse primeiro grupo e ganhar também com a queda desse segundo grupo. O resultado desse portfólio mais do que perfeito seria de 46% de retorno ao ano. Um resultado extremamente expressivo, com certeza você estaria entre os melhores do mundo. Mas aqui a gente tem um insight poderoso. O desvio padrão desse portfólio, que é uma métrica de risco tradicional utilizada pelos principais profissionais do mercado, foi de 20%, acima do índice S&P 500, e o Sharpe Ratio, apesar de ter sido muito bom, um Sharpe de 1,86, também não foi nada assim espetacular se a gente olha num cenário de alguém que tem a capacidade de prever o futuro. Qual que é a grande lição aqui, pessoal? É que no mercado financeiro não existe atalho. Mesmo que você seja um investidor com a capacidade de prever o futuro, mesmo que você pudesse, algo que a gente sabe que nunca vai acontecer, saber quais são as ações mais vencedoras, você precisaria ter convicção na sua tese e segurar aquele portfólio por aquele período, apesar dos drawdowns, das quedas, apesar da volatilidade. Então não caia na falácia do que a indústria de timing tenta vender, que você pode sempre comprar na mínima e vender na máxima, e nem acredite que um portfólio bem sucedido, ele sempre vai ter um retorno muito bom no curto prazo. O que você precisa é ter convicção das suas teses, ter um cenário base muito claro e assim montar o seu portfólio e colher os frutos no longo prazo. E o nome desse estudo em inglês é Even God Would Get Fired, ou Até Deus Seria Demitido. Isso porque por mais que esses dois portfólios que eu trouxe para vocês aqui tenham um retorno extremamente expressivo, o que significa uma multiplicação de capital algumas vezes em poucos anos,
é muito provável que por causa da volatilidade, por causa dos desafios que acontecem em alguns anos, esse gestor precisasse explicar para os seus cotistas e para a mídia por que ele teve um retorno ruim. Então, não existe atalho. Se até o gestor perfeito provavelmente seria demitido múltiplas vezes durante o seu mandato, quanto mais eu e você, meros mortais, que não temos a capacidade de prever o futuro. Então, foco nos sinais, foco nos fundamentos e tenha convicção nas teses do seu portfólio. E se você gosta desse tipo de estudo sobre gestão de portfólio, montagem de carteira, deixa aqui nos comentários para a gente trazer mais conteúdos para vocês. Até mais!